Fala galera, bem-vindos a mais um Deck Modern da semana. Essa semana eu vou fazer um programa especial para vocês. Esse final de semana agora vai ser uma Magic Fest, né? São Paulo, onde vai ter o Grand Prix São Paulo e mais 3 MCQs no formato Modern. Então, ao invés de fazer um deck só, eu vou fazer tipo um resumo sobre o formato e vou apontar para vocês quais eu considero as 8 melhores escolhas para o torneio. Vou falar um pouco sobre cada uma, mostrar as listas que eu jogaria com cada um desses decks e para ver se eu consigo ajudar vocês aí que tá na dúvida entre um entre outro. Isso não significa que você não possa jogar com o deck que você gosta, que não esteja entre esses 8. Essas são apenas as 8 escolhas que eu considero melhor para o torneio. Vou começar pela escolha que para mim é o melhor deck do formato, provavelmente o deck que eu vou jogar, que é o Acertou Quem Pensou no Zet Phoenix. Como podem observar aqui na lista, me rendi às Pyromancer Ascensions. Quem acompanha aí sabe que eu não gostava muito, mas realmente testei um pouco a carta e fiquei impressionado com o que ela pode fazer. É absurda. Num turno só, às vezes, tu consegue rodar o deck inteiro, copiar muitos raios, finalizar seu oponente, copiar muitos cantrips. Você acha rapidamente as 4 Phoenix, volta as 4. Principalmente no Mirror Match, que é um jogo que você tem que estar no seu radar, você tem que esperar enfrentar muito ele. Esse é o melhor deck do formato. Ele, nos últimos 4 ou 5 Grand Prix, ele teve 20% do torneio jogando com ele. É muita coisa. Tratando-se de Modern, é mais ainda. Esses 20% significam muito. Então, realmente, treinem contra esse deck. Se você não for jogar com ele, não gosta de Fênix, não gosta do deck da moda, acho justíssimo. Eu também já pensei assim várias vezes. Mas jogue contra ele, aprenda a neutralizar o deck, respeite o deck, porque ele é muito forte. Ele tem várias maneiras de finalizar o jogo. Tem o Crackling Drake, tem o Thing in the Ice, tem, é claro, as Fênix, que é o principal. Mas o Crackling Drake ele foge muito bem das hates de cemitério, porque ele conta as cartas exiladas. E é claro, o Pyromancer Ascension também pode finalizar o jogo copiando várias cópias do Lightning Bolt, por exemplo. Então, conte bem, saiba bem o quanto de dano você pode tomar no próximo turno, para às vezes na decisão de estourar uma Fat, pegar uma Dual em pé, podendo pegar uma básica. Avalie bem esse tipo de situação. Eu cortei os Gutshots do deck, eles realmente estão mal posicionados. Na minha opinião, os Surgical estão bem melhores. O Surgical é uma carta muito versátil. Você pode fazer várias jogadas com Tot Score. E a principal jogada é você inutilizar o Surgical do seu oponente. Às vezes você empata o Fênix no cemitério e o oponente vem lá, peguei você, joga um Surgical na sua Fênix, você joga o seu Surgical no alvo em resposta, exila apenas aquela que ele deu alvo e salva as outras 3. Porque você pode procurar e não achar. Então, se você der no alvo dele, falha a spell dele. Como remoção, eu estou usando os Lightning Bolts e os Lightning Axe no main deck, 6 remoções. Acho um número bem justo. E os cantrips, eles são 4 Opt, 4 Visions, 4 Dot Score, 4 Manamorfose. Eu vejo muita gente usando truque de mãos no lugar do Opt. Eu não gosto. Acho que Dumping Sphere é uma carta que você vai enfrentar muito também durante o torneio. Então você ter o número de instantâneas o máximo possível é muito bom, porque você começa a jogar uma mágica no seu turno, uma mágica no turno do oponente, uma no seu turno, uma no turno do oponente, e às vezes isso significa flipar o Thing in the Ice, ou então ter mais possibilidades de flipar o Thing in the Ice como instantâneas faz diferença. O meu sideboard, eu montei ele bem focado no metagame que eu espero. Eu espero, por exemplo, muitos Burns, e Burn é um matchup horrível para esse deck. Quem joga com esse deck não testou esse matchup e acha que é tranquilo enfrentar o Burn, não se engane, o Burn é bem ruim. Então, você está vendo aqui, eu joguei bastante com o deck, eu estou respeitando, coloquei 4 Dragon's Claw. E o Keranos e a Chandra é o kit mid-range assim, do deck. Eu acho que o BG Rock, por exemplo, é uma realidade no formato. Então o Keranos é muito bom contra esse deck. Então por isso que ele ganhou seu espaço aqui. Quando eu pegar esse deck, eu quero ter o Keranos para ter um diferencial mesmo. A Chandra também é muito boa, mas o fato dela ser alvo às vezes de pulso ou de troféu do assassino torna ela bem pior. O Keranos, lembrando, ele é indestrutível. E o que ele consegue gerar para você é muita coisa. Então, se você pegar um BG ou um deck que tenha dificuldade para lidar com Keranos e seja um deck lento, por exemplo,
você pode colocar o Keranos. A Blood Moon não tem como não usar essa carta no formato. Principalmente no Grand Prix, você vai enfrentar muito Tron, vai enfrentar muito Eldrazi, vai enfrentar muito Titã. E o Blood Moon ela é muito boa. Não deixe de usar essa carta no side. Eu falei, tipo, tem o Blood Moon, tem o Abrade, tem o Stratostorm. Eu vejo muita gente usando para lidar com artefatos o Ceremonious Rejection e o Shattering Spear. Eu acho que é um erro. O principal deck de artefato do formato é o Weir Prison. Eu sei que tem o Hardness Scales também, mas eu acho que o Weir Prison é uma realidade muito grande. Para quem não acompanha o metagame do Magic Online, tem um jogador chamado Sussurros MTG, que ele é o líder de troféus do Modern e ele só joga com esse deck. Ele costuma postar os seus resultados no Twitter, uma tabela, e a win rate dele é realmente impressionante. A Channel Fireball começou a postar, além das porcentagens, as porcentagens de win rate dos decks também. E o Weir Prison está liderando praticamente todas as estatísticas. Então, respostas de custo 1 contra esse deck, como Shattering Spear e Ceremonious Rejection, podem ser muito ruins, porque é muito normal esse deck virar contra você e fazer um cálice para 1. Então você tem que fugir desse custo contra esse deck. E o Shatterstorm é a carta que faz o GG, né? Ele enche a mesa com pontes, com cálices, que não tem como ele não fazer isso. E aí você vem com a Shatterstorm e leva tudo. O Abrade, provavelmente, se ele tiver oportunidade, ele vai fazer um cálice para 2 também, mas pode ter certeza que o primeiro vai ser para 1. Então o Abrade está ali fugindo do 1. E o Abrade ele é versátil também. Por exemplo, você pode usar o Abrade contra Burn no escuro, porque você não sabe se o seu oponente Burn vai vir com Pô de Traiçoeira, ele vai vir com algum artefato assim, um Gravity's Cage. Então sempre que o seu oponente tiver um deck que tem Gravity's Cage, Ponte de Traiçoeira e criatura, você pode colocar o Abrade tranquilamente, ele dá muito bem. E os counter é o kit padrão do counter que eu gosto muito, Spell Pierce e Dispel. São counters bem bons do formato, já estão bem aí. Bem, esse é o Izzet Phoenix, para mim é a melhor opção. Isso não significa que não tenham outras, porque às vezes a melhor opção para mim não é a melhor opção para você. Vamos ao segundo deck. O Weir Prison, ou Four Color Prison, Weir Prison. O antigo deck de lanterna mudou bastante a sua cara e eu vou te falar, mudou para melhor, galera. Esse aqui pra mim, se você é um mestre com esse deck, se você tem várias horas de treino com esse deck, não tem por que você não jogar com esse deck. Ele é um dos melhores decks do formato ali, dividindo com o Fênix e talvez o Dredge ali, a coroa hoje do melhor deck do formato. Mas realmente, não tem o que falar, o deck é muito forte, ele tem várias maneiras de colocar o seu oponente na prisão e ele consegue fazer isso de uma maneira bem fácil. A mais famosa, é claro, com a Ponte Traiçoeira. Depois da Ponte Traiçoeira, a gente tem o Cálice do Vácuo. Coloca vários decks na prisão, Cálice para 1 contra muito deck, é muito game. Tem a Dumping Sphere main deck, ajuda bastante, o Spyglass também. Explosivo, consegue ser devastador contra decks. Ele tem um dos melhores tutores que poderia ter. O Weir, que dá o nome ao deck, ela pega qualquer carta do deck e de uma maneira bem fácil. Juntou ali vários terrenos que geram manas de qualquer cor se você estiver envolvido com artefato. Tem a Mox também que acelera tudo isso. Tem as cantrips, a Bubble, o Jarro para proteger os seus principais artefatos, protege o teu cálice, às vezes de uma remoção, a tua Ponte Traiçoeira. É sempre bom você lembrar de jogar o Jarro de Solda antes de você colocar na mesa algum dos seus principais artefatos. Tem o Hypno Rivulet como uma das suas principais win conditions, né? Você consegue exilar o deck do seu oponente muito fácil. E tem o Tularia West para tutorar tudo isso que eu falei. Ela tutora o cálice, tutora o explosivo, tutora o jarro, tutora muita coisa boa do deck. Se o teu Weir falhar, você tem um tutor mais baixo ali, talvez guardar o Weir para tutorar só a ponte e ir tutorando as outras peças com a Tularia West. Gente, o deck é sensacional, mas é claro, tenho que falar isso sobre o deck. Ele é muito, muito difícil de jogar. Então, se você pretende jogar com esse deck, você já tinha que estar jogando com ele. E se você já está jogando com ele, continue jogando mais ainda até o torneio. Porque o deck é muito difícil de jogar. Cada jogo ele aborda de uma maneira diferente. Você tem que conhecer os melhores caminhos para colocar o seu oponente na prisão com ele. O seu objetivo é esse e você tem que saber
como você coloca o deck de Fênix na prisão, como você coloca o Burn na prisão, como você coloca o Radness Cage na prisão, o Humanos na prisão. Nem sempre vai ser aquele jogo fácil que você vai fazer uma point no segundo turno e vai ganhar o jogo. Quando isso não acontecer, você vai ter que ter criatividade e experiência com o seu deck para conseguir o seu objetivo. E o mais importante, sidear com ele é bem complicado, porque você tem que saber exatamente quais são as peças que você pode abrir mão para abrir para outras peças. Se vai fazer diferença, qual quantidade de cartas que você pode trocar, quando que vai ser bom colocar o Tezzeret para ter uma win condition alternativa, quando vai ser bom botar o Sai, quando você realmente necessita do Spellskite, quando você precisa de ter 4 Spyglass no main deck. Lembrando que essa lista eu peguei do Sussurros MTG, que é o líder de troféus do Magic Online, mas o Lucas Caparrós escreveu um artigo bem completo sobre esse deck. Então, se você tem dúvidas sobre esse deck, que é um sideboard guide para te dar uma base, dá uma lida no artigo do Lucas. É muito bom, é muito completo, mas mesmo assim não é o tipo de deck que dá para você jogar apenas lendo um artigo. Você vai lá, lê o artigo do Lucas e fala, opa, o Juliano disse para mim que é o segundo melhor, terceiro melhor deck do formato, vou ler o artigo do Lucas e estou pronto pro torneio. Cara, com certeza não faça isso, você vai estar cometendo um erro incrível. Treine bastante com esse deck, porque ele é muito complicado e se você conseguir masterizar o deck, se você tem experiência com o deck, ou se você já é um mestre com o deck, mas está em dúvida, pô, não sei, eu jogo bem com o deck, mas não vou... Cara, joga bem com o deck, vai com o deck. Ele é muito bom. Se você tem essa confiança de estar jogando bem com esse deck, pode jogar com ele, porque ele é muito bom. É um dos melhores decks do formato, como eu disse. Apresenta as melhores estatísticas do formato, não só em GP, como no Magic Online, ou seja, são pessoas que treinaram bastante e estão levantando as estatísticas. E ele é um deck, além de tudo, muito difícil de se jogar contra. Muita gente nem sabe, às vezes, como ele mata. Não sabe se ele mata de mais bomba, não sabe que ele mata com o deserto. Então, cara, se você tem condições aí de treinar bastante com o deck, conhecer os caminhos para colocar os seus oponentes na prisão, o Four Color Prison é o seu deck. Ele é muito bom. Vamos para o próximo deck. Próximo deck da minha lista é o Dread. O Dread que ele andou ali um ano atrás já aparecendo um pouco, não sabia se ele era um deck bom, não sabia se ele era um deck ruim. Cara, hoje eu posso afirmar, ele é um deck muito bom. Quase todo GP você vê 2 cópias de Dread no top 8. Teve acho que há 2 ou 3 semanas atrás um GP que teve 3 cópias de Dread no top 8. Depois que chegaram mais ou menos a essa configuração que eu vejo não se muda muito, essas 60 cartas do main deck, o deck ficou muito bom. Os Shrek Forms foram uma sacada muito boa pro deck. Sem contar os já famosos Faithless Looting, a Cathartic Reunion, Bloodghast, Narcomoebas, tudo interage muito bem no deck. E eu vou te falar, o Dread... ele é um deck bem simples de você jogar quando você não precisa lidar com hate do outro lado. Quando você precisa lidar com hate, com leyline, com hash in peace, com esse tipo de coisa, aí você precisa ter uma certa experiência com o deck, ser criativo. E uma das vantagens que eu considero o Dread muito bom para se jogar no Grand Prix de São Paulo é que ele é muito bom contra Burn. E Burn é um dos decks mais jogados, não só no Grand Prix de São Paulo, e como em todos os outros GPs ultimamente, porque o Burn é muito bom contra Fênix. É mais ou menos entre aquele conceito de pedra, papel e tesoura. Então, o Dread ganha do Burn, o Burn ganha do Fênix, mas o Fênix não necessariamente ganha do Dread. O Dread já tem um bom deck contra Fênix. Você tá no mínimo ali contra Fênix, no mínimo no 50-50. O Fênix sim, ele tem os Surgicals main deck, mas se ele não comprar praticamente, você ganhou. A chance dele realmente é abrir com os Surgicals. É claro, tem aquela possibilidade de você abrir uma mão um pouco mais lenta, um pouco de azar, mas a gente sempre conta que o nosso deck vai funcionar da maneira que a gente espera que ele funcione. Então, se ele funcionar ali com Dread no turno 1, Dread no turno 2, encher minha mesa, o Fênix realmente está em apuros. O jogador de Fênix vai ter que ser muito experiente para conseguir lidar de situações difíceis que você consegue colocar ele com o Dread. Bem, se no main deck não tem muito o que falar, porque a lista do Dread ela é muito padrão hoje em dia, muda-se muito pouco. Depois que entrou o Scraping Shields, que foi a última adição ao deck, uma excelente por sinal, o deck muda muito pouco a sua quantidade de carta, né? Já no sideboard também não tem muita coisa
para mudar. Você tem ali os Ancient Grudge, que você não pode deixar de usar, os Lightning Axe e o Natural Claim. Por que 4 Natural Claim? Como eu disse, as principais cartas que te afetam é Leyline of the Void e Ashen Peace. O que elas têm em comum? Ambas são encantamentos, então você precisa do Natural Claim. Se você acha que seu oponente vai ter Ashen Peace, coloca o Natural Claim, porque é muito difícil de você ganhar do Ashen Peace. Então você precisa do Natural Claim e também o Abrupt Decay também resolve Ashen Peace. Lembrando que o Abrupt Decay não resolve a Leyline of the Void, que também está no nosso side. Ué, mas a Leyline que te atrapalha está no seu side? Sim, a Leyline ela afeta o oponente. Então se você pega uma Mirror de Dread e resolve uma Leyline, cara, você está numa vantagem absurda. E eu vou te falar, não é muito normal os jogadores de Dread usarem Leyline no side. Então talvez o seu oponente não suba os Natural Claim, ou seja, você vai surpreender ele. Se você ganhar o primeiro jogo e colocar uma Leyline no segundo, você tem aí uma free win praticamente no torneio, o que é muito importante em torneios longos como esse. Falando em free wins, o Dread tem muitas free wins no formato. Os decks que não conseguem interagir com o cemitério, cara, eles não seguram o Dread de jeito nenhum. Você coloca muita criatura na mesa, faz conflagrates gigantes, sem contar que nesse processo todo os Creeping Chills estão resolvendo ali no seu oponente. Cara, o Dread realmente é uma opção muito boa e, como eu disse, os jogos fáceis é simples de jogar de Dread, mas quando começa a complicar e você precisa de criatividade, é bom você ter sim uma certa experiência com o deck, dar aquela treinada. Eu acho que não é igual o último deck que a gente acabou de falar, que realmente você precisa ser um mestre, que é o Weird Prison. Você realmente precisa treinar muito com o deck. O Dread você precisa de uma prática assim, mas nem tanto. Então pode ser um deck aí de última hora que você pode pegar e falar, pô, esse deck tá bem posicionado, sempre gostei dele. Dá uma jogada, vê que você sente. Ele com certeza é uma ótima opção pro torneio. Vamos pro próximo deck. O próximo deck da minha lista é o Grixis Death Shadow. O Grixis Death Shadow que tem sido a principal escolha de grandes jogadores. Muitos jogadores que eu respeito muito, que eu já conversei sobre o Grand Prix, do que eles vão jogar, já me confessaram que tem total intenção de jogar com esse deck. O Sam Party recentemente fez um top 8 com esse deck no Grand Prix. Se eu não me engano, ele perdeu a final. E o Grixis Death Shadow é aquele deck, ele já está aí no formato há algum tempo. Ele é um deck fair, com alguns resquícios de unfair, mas bem pouco. Ele tenta ser um deck fair, ele faz o famoso Turbo Xerox, né? Troca suas cantrips por terrenos, ou seja, ele só usa 17 terrenos e muitas cantrips. O que esse deck quer é colocar o Death Shadow mais rápido na mesa, então ele usa várias maneiras de perder vida, como Dismember e Church Wraith, e ele vai fazer muitas vezes fetch para dual. Bem, é um deck muito bom mesmo. Ele tá quase sempre no top 8 aí. Ele tem um bom jogo contra a Fênix, principalmente depois que o Roshan Ipen ganhou um GP com ele e declarou uma excelente estratégia pro deck contra o Fênix, que é Star na draw. E eu confesso, eu não de cara gostei dessa estratégia, mas testei e realmente faz muita diferença você dar uma carta a menos pro Fênix, uma carta a mais para você, porque você consegue equilibrar isso com as suas emoções, com os seus descartes. Então, se você pegar um deck de Fênix e estiver jogando com esse deck, fica a dica aí, cara. Fica na draw, porque vale a pena. O Roshan popularizou essa escolha e hoje em dia ela já tá meio que na moda, meio difundida, mas se você ainda não conhece, tá aí a dica pra você. O deck, ele tem mudado muito pouco de sua lista no main deck. Talvez alguns jogadores mudando uns cantrips, a quantidade de raio, uns usando os dois, um usando um, mas no geral ele muda muito pouco. São os 4 Death Shadow, né? Os Fatal Pushes, Inquisition, o Seize, o seu kit de descarte, aí o seu kit de remoção é mais ou menos o raio, o Fatal Push e o Dismember, só trocando talvez um pouco o número entre eles, de acordo com o seu gosto, né? Tem o Snapcaster, que é sensacional nesse deck, ele tem muita mágica, e as suas threats, que é o Death Shadow e o Gurma Angler. Lembrando que se você está vendo só o vídeo no YouTube, esse vídeo vai estar junto com um artigo, e no artigo vai ter a decklist para você fazer o download lá, em formato de texto, em formato de Magic Online, em formato de Workstation. Então, se você não estiver talvez reconhecendo alguma carta pelo vídeo, no artigo tem a lista lá escritinha para vocês. Continuando aqui, o main deck não tem muito o que falar: kit de cantrip, kit de remoção, kit de descarte, kit de counter, que é o Stubborn Denial, e as suas threats, o Angler e o Death Shadow, o termo Battle Rage, que é mais ou menos o que dá aquela gotinha de injustiça no deck. Às vezes você conseguir matar o seu oponente com uma combinação de Death Shadow bem grande e ter um Battle Rage no turno 3, dá pra matar o seu oponente, é possível, e é uma maneira meio que de surpreender e acelerar um turno ou dois do seu clock. O sideboard do Grixis Death Shadow já é uma coisa que
é muito pessoal, porque ele muda muito. Por exemplo, nesse sideboard aqui, eu tenho em 15 cartas, eu tenho 10 cartas diferentes. E por que você tem um de cada nesse deck? Porque ele tem muita cantrip. Ele tem Thought Score, ele tem Sleight of Hand, ele tem Faithless Looting. Realmente é muito cantrip, é muita maneira de você encontrar as suas cartas. Tem os Shirt Wraith, as Bubbles. Então, realmente fica fácil assim de você encontrar os seus one-offs. Aqui eu estou usando a Jace que tem ficado muito popular. Eu vejo muita gente usando ela até no main deck. Se você joga bastante de Death Shadow, vale a pena o teste da Jace no main deck. Eu tenho visto muita gente usando e muita gente gostando. Eu particularmente não joguei o suficiente para ficar convencido se ela é boa ou não. Por isso ela tá aqui no site, porque ela tem o seu valor. Principalmente jogos que tem muito grind contra BG, até Mirror, por exemplo, a Jace é muito boa, descartando ali um terreno a mais, buscando uma cantrip. Lembrando que quando ela flipa, ela funciona meio como um Snapcaster, que você pode jogar uma instantânea ou feitiço do seu cemitério, né? Tem mais um Snapcaster no site para aumentar a sua quantidade de cartas de 2x1 nesses matchups. As Lilianas são muito boas contra decks de bichinho, mas também decks onde tem muito grind ela é boa. Anger of the Gods, a melhor remoção global assim, do vermelho pro Modern, pelo o fato dela exilar é muito relevante. Ela exila Fênix, ela exila cartas com Persist. Bem, o GP vai ser uma selva, por exemplo. Tem um deck, que é o Abzan Company, que ele não está muito popular no momento. Você não vê ele aparecendo em nenhum GP. Você não vê ele aparecendo no Magic Online. Isso não quer dizer que você não vai enfrentar ele no torneio semana que vem em São Paulo. Semana que vem não, essa semana em São Paulo. Então, tem desse tipo de carta. Às vezes você vai enfrentar um deck de elfo, que não está muito popular em todos esses eventos que eu te falei, mas às vezes ele está lá. Então você tem que ter esse tipo de carta para resolver esse tipo de problema. Anger of the Gods é boa porque ela é bem versátil. No sideboard a famosa Surgical Extraction, né? Hoje em dia quase que dá para dizer que não dá para sair de casa sem elas. O deck de Fênix é real e ela é uma resposta muito boa. Os counter aqui a gente tem um Ceremonious Rejection e 2 Tentful Stroke. É mais ou menos o seu kit contra Tron ali, né? O Tron a gente sabe, aquele famoso carne no 3, pega muito, então a gente tem o counter aqui de incolor e os Tentful Strokes que anulam o spell pesado. Echo in Truth, mais uma nova adição aí recentemente ao deck. Muito boa contra o Weird Prison e contra Fênix também. Porque o seu oponente voltar 4 Fênix, às vezes no turno 2, 3, você dá um Echo in Truth nele, voltando todas na mão dele. Às vezes ele vai ter uma grande dificuldade para descartar todas. Até ele fazer isso é mais ou menos o tempo que você precisa para fechar o jogo. Fala mais um pouco aqui o Echo in Truth. O Weird Prison, também muito normal ele colocar mais que uma ponte traiçoeira na mesa. Porque como que as pessoas lidam com a ponte traiçoeira normalmente? Elas estão em emoção de artefato. Então ele vai lá, coloca a primeira ponte, aí ele fala, quer saber, eu vou colocar a segunda, caso eu tome uma remoção. Ou então o jarro de solda para proteger de remoção de artefato. Não, o approach que você vai ter aqui com a ponte traiçoeira do seu oponente é o Echo in Truth. Você vai devolver elas para a mão, você planeja um turno que você tem um bom ataque, coloca lá 1, 2, 3, 4 Death Shadows na mesa, provavelmente seu oponente de Weird Prison não vai estar ligando para eles, porque ele vai estar defendido ali por 1 ou 2 pontes, ou uma ponte mais um jarro, 2 pontes e um jarro, 3 pontes, e você vem lá, Echo in Truth, devolve tudo para a mão dele e ataca com tudo pro letal. Então, muito boa carta aqui para você ter no seu sideboard para surpreender os seus oponentes. Cast Down, uma remoção a mais aí no side, muito boa principalmente no Mirror, porque, como a gente já sabe, os Death Shadows e os Guma Anglers não são lendários, então é bom ter uma remoçãozinha a mais aí para lidar com eles, porque são criaturas bem grandes, onde raio não pega e Fatal Push não pega os dois. Bem, galera, esse foi o Grixis Death Shadow, mais uma excelente opção para o GP, e vamos ao próximo deck. O próximo deck que eu escolhi para vocês aqui é o meu, posso dizer, o meu queridinho do formato, é um deck que eu gosto muito. Joguei bastante com ele, inclusive joguei o Grand Prix com ele ano passado, quando ele ainda não era muito popular. O Matt Ness tinha acabado de inventar o deck, assim, ele estava meio se formando. Ele não tinha, por exemplo, cartas como Animation Modeling ainda, o Lanoir Reborn, Fraxon Core. Realmente, o deck foi se moldando e eu posso dizer tranquilamente que hoje ele está bem melhor do que ele estava na época que eu joguei com ele. O deck é muito forte, ele tem como seu grande vilão assim no formato o W Controle, que é um matchup bem difícil, mas a partir do momento que o W tem estado em queda
pelo menos em número de quantidade nos eventos, esse deck passa a ser uma escolha muito boa. Apesar que o W tem voltado ali devagarzinho, parece que o W está começando a encontrar qual que é o seu kit para enfrentar o metagame, que é mais ou menos isso que um deck de controle faz, mas eu acho que ele ainda não voltou e eu acho que ele não vai voltar a tempo do GP São Paulo desse final de semana. Então esse deck aqui continua sendo uma excelente opção. O deck é muito bom, o deck tem as suas principais cartas, o Hardened Scales e o Arcbound Ravager. Quando essas duas cartas estão envolvidas, eu posso dizer tipo, que a magia acontece, né? Suas criaturas crescem muito, você consegue colocar seu balista gigante, ou seu Hungerback gigante, e sacrificar ele depois para fazer 1 milhão de fichas, ou você coloca um Nexo 10-10 e ataca para 10 de Infect. Quando o Hardened Scales e o Ravage estão na mesa, realmente você pode ter certeza que você está bem no jogo. Ele é um deck que tem a sua complexidade sim para jogar, não é o tipo de deck que dá para pegar um dia antes do torneio, mas também não é o deck que você precisa lá ser um mestre assim no deck, jogar 1000 partidas, não. Dá para pegar na semaninha do torneio sim, se você tiver um tempo bacana para praticar, porque ele tem algumas interações dizer assim, não muito comuns. Tem Proliferar, por exemplo, que é um tipo de habilidade que, apesar dela estar voltando agora em War of the Sparks, há muito tempo muita gente nem joga com ela. Tem umas pessoas que nem conhecem ela, por que não? E tem bastante matemática envolvida. É um deck para quem é muito bom de matemática simples, tipo de adição e subtração, porque você soma muito e você tem que estar sempre enxergando linhas diferentes de ganhar o jogo. Às vezes você tem uma linha ali escondida que seu oponente não viu, mas você tem que ter percebido. Uma maneira de crescer muito uma criatura e passar. Às vezes você tem 5 criaturas, seu oponente só tem 4 bloqueadores, às vezes são 5-1, mas tem um Ravager envolvido. Você tem que estar sempre contando para saber quanto que essa 1 que está passando, qual é o dano máximo que ela consegue causar. Então é um deck que você tem que estar fazendo conta todo turno tá fazendo conta, todo turno fazendo conta. Se você gosta desse tipo de jogo, é um deck excelente para você. Eu particularmente gosto muito, adoro esse deck. E esse deck é uma excelente opção sim para o torneio. Ele tem colecionado diversos resultados. Tem até um jogador brasileiro que ganhou um MCQ lá fora, se não me engano foi em Bilbao ou outra cidade, eu não lembro, mas foi o Antônio Zanuto. Ele ganhou um MCQ lá fora com esse deck. Tem outros jogadores do Brasil conhecidos que são especialistas nesse deck. O Rudá, por exemplo, ele jogou a final do CLM, se não me engano, ele abriu 6-0 com o deck e acabou perdendo 2, ficou de fora, mas já mostrou aí como o deck é forte, né? É um deck não muito conhecido, assim, ele é conhecido, mas ele não é popular. Nem todo mundo sabe como vencer esse deck, o que te deixa uma vantagem muito grande, porque esse deck vence de várias maneiras diferentes. Então, se o seu oponente não conhece muito bem o seu deck, você pode armar várias armadilhas para ele. O sideboard, quadro Nature's Claim, extremamente necessário. Stone Silence é o seu terror, então contra decks brancos, coloque seus Natural Claims. Não só o Stone Silence, como o Hash in Peace atrapalha bastante o deck. Lembrando que o Hash in Peace meio que para o Ravager, né? Para o Hungerback também, para o modular do Arcbound Worker. Então o Hash in Peace também é muito forte, mas o Stone Silence realmente é o terror. Então você tem que ter o Nature's Claim no sideboard. A Gravedigger's Cage para parar os decks de cemitério aí. Eu não sou o maior fã da Tormod Script, eu prefiro a Gravedigger's Cage. Piffing Needle e o Carne são muito bons contra os seus bad matchups, como o controle, por exemplo. É muito bom você voltar, se você fazer uma cólera, você voltar com Carne. E é muito bom você ter a Needle para parar o Teferi e a Jace, que são realmente bem chatos. Não só essas duas que eu citei, mas a Needle é uma carta bem versátil. Então sempre que for possível você coloca ela. A Dumping Sphere, muito boa contra Storm e Tron. Já foi-se um tempo em que todos os decks do Modern usavam essa carta no side. Hoje já não é assim, mas ela ainda continua muito boa, principalmente nesse deck aqui. Ela é um artefato, ela interage com outras coisas. E te falar que o Storm não é um matchup tão simples, porque você meio que não interage muito com ele. E o Storm é um deck muito rápido quando ele não sofre interação. Então você tem que ter essa Dump Sphere sim para te segurar. E eu aconselho até, completando o Storm, se você enfrentar esse deck, coloca o Dismember, porque é muito importante você matar as criaturas que aceleram do Storm. É a sua pequena maneira de interagir um pouco com ele, sem sacrificar muito o seu plano.
que ele também não interage tanto com você, mas ele tem um clock um pouco mais rápido que o seu, ele é bem mais consistente para matar no turno 3 quando não é interagido. Então, é isso aí, esse foi o sideboard do deck, bem padrão, muda muito pouco, eu vejo algumas pessoas usando talvez Spellskite, ou Mascarne, Evolutionary Leap, Nissa eu já vi. São todas cartas que eu já usei bastante, mas no momento não estou gostando tanto delas. Então essas seriam as 15 que eu iria usar. É isso aí, esse foi o Hardened Scales. Se eu não me engano, a gente tem mais 2 decks, então vamos ao 2 ou 3. Vamos ao próximo deck. O próximo deck que eu escolhi para vocês é o Humanos, também um dos meus decks preferidos. Para mim, tipo, o melhor agro assim do formato, e que recentemente ganhou a adição de uma carta muito interessante, que é a Anafenza The Foremost. A Anafenza é muito boa contra o deck de Fênix. Tu faz mana Nubble, mana Anafenza com uma certa facilidade, então causando bastante no jogo, porque a Anafenza não só atrapalha muito o deck de Fênix, como ela coloca muita pressão, ela é 4/4. Ela é bem grande, e quando ela ataca, ela coloca marcador +1/+1 em outra criatura que está atacando junto com ela. Ou seja, se você atacar com ela no turno 3, se você castou ela no 2, claro, com o Mantis Rider, você está colocando o seu Mantis Rider 4/4. É muita pressão e ainda atrasando ali, porque, lembrando, se uma criatura que não for token for colocada no cemitério do seu oponente, essa criatura é exilada. E ela é muito boa também contra Dread, que é outro dos principais decks do formato. Então a Anafenza foi uma adição muito interessante ao Humanos. O Humanos que ele andou em baixa, depois ele voltou, e ele, até mesmo antes de colocar a Anafenza, ele já tinha voltado, já estava bem presente no formato. Eu acredito principalmente pela popularidade do Grixis Death Shadow, que é um matchup bem bom, porque você tem que ele tem poucas threats, e você tem Reflector Mage, e ele interage muito bem esse Reflector Mage no Death Shadow. Às vezes você trava outro Death Shadow na mão dele, ou ele exila o cemitério todo para um Gourmand Angler, você vai, pum, devolve para a mão dele. E além de tudo, você tem Auriok Champion, que é uma carta muito interessante nesse matchup. Então o Humanos que ele já estava voltando, e eu acredito que por muita gente estar jogando com ele e testando, descobriram a Anafenza, pensaram na Anafenza, e realmente foi uma adição assim muito boa ao deck. O resto do deck, todo mundo já tá cansado de saber, né? É o campeão da paróquia, o Noble, as talhas, os Meddling Maze, os Kite Sails, as imagens, os Reflector Maze e o Mantis Rider. Bem padrão, aquele kitzão que todo mundo conhece. Eu joguei já bastante com esse deck e eu já vi bastante desse deck ser jogado, porque uma das pessoas com quem eu treino é o Thiago Saporito, e esse é o deck favorito dele do formato, provavelmente a escolha dele pro Grand Prix. Então eu vejo muito desse deck jogando, e eu vejo o quanto que ele está bem posicionado no momento, baseado não só na minha experiência, mas na experiência dele também, que ele tem ganho bastante nas ligas do Magic Online. O sideboard, 4 Auriok Champions. Sim, 4 Auriok Champions, não usaria menos do que esse número. Ele é muito bom contra Burn e muito bom contra Grixis Death Shadow. Ele é bom no Mirror também. Então o Auriok Champion acabou se tornando a carta mais importante assim do seu sideboard. Eu tenho teclado bastante, né, nessa tecla do Burn, porque sim, o Burn, ele, além dele estar bem posicionado, mesmo quando ele não está bem posicionado, ele é um deck muito popular. Então imagina uma coisa que é muito popular e é boa. É mais ou menos o que o Burn é nesse momento no metagame do Modern. Então no Grand Prix vai ter muito Burn, então você tem que ter cartas boas contra Burn no seu side, independente do deck que você for jogar. O Deputy também, mais uma das últimas adições ao deck, é muito bom mesmo, o Deputy of Detention, a Detention Sphere com pernas, né? Ela resolve muita coisa, ela é muito resiliente, ela é muito versátil. Então ela foi muito boa para esse deck que tinha esse problema de não ser muito resiliente. Ele ainda não é um deck resiliente, mas o Deputy ele ajuda um pouco nessa parte. Então ele é uma adição muito boa ao deck. As outras cartas do Statcaster e o Knight of Autumn. O Knight of Autumn também chegou ali já no finalzinho, não é tão recente, mas foi uma das últimas adições ao deck. É muito boa. Antigamente, para quem não sabe, o deck usava Reclamation of Sage. Comparado ao Knight, ele é bem pior o Reclamation, né? O Knight veio realmente para dar um plus nesse slot de sideboard. O Statcaster está sempre presente também, lida com várias criaturas 1/1, várias coisas esquisitas do formato. O Izet é muito bom, como por exemplo, Elfos, por exemplo, que é um matchup, acreditem, é bem ruim esse matchup pro Humanos. O Mardu, que faz muita ficha com Legion Souls, esse tipo de coisa. O Statcaster tá aí, tem ganho seu espaço até contra Dread.
tem horas que você tem que ser criativo, você tem que olhar pro seu side e pensar, nossa, o que eu posso fazer? O Dredd ele te taca muito com Blood Gases e Narcomoebas. Você pode colocar o StatCast, eu não tô dizendo que é muito bom, mas dá pra você ter uma certa criatividade, sabe? É o tipo de carta que te permite isso, é o tipo de carta que é boa ter no seu side, porque ela te permite ser criativo. O Gadok, um Gadokzinho ali, né? Aquele famoso on-off, né? Quem já tá acostumado, que é Tron. O Tron é bem difícil de você ganhar do Tron quando o Tron faz o Tron no 3, faz o Carne, faz a Pedra do Oblivion, etc. Mas se ele fizer tudo isso, se você tiver um Gadokzinho pra te ajudar, isso pode ser o suficiente para abrir o seu caminho para a vitória. Pode colocar ele contra outros decks também, claro, controle, o W controle é um matchup às vezes chatinho, né? Porque por mais que você tenha Meddling Mage ou Cat Sage para nomear cólera, o W controle trabalha com várias cóleras diferentes. Ele usa tipo Day of Judgment uma, Wrath of God uma, Supreme Verdict uma, aí alguns términos, então você nunca meio que sabe o que nomear com seu Meddling Mage. O Gadok tá ali para já impedir até de ser castada. O Manus é um deck muito bom, muito forte, ótima opção pro formato. Tá acabando, galera. Temos apenas mais alguns decks. Quais você acha que vão ser os últimos? Sei que o vídeo tá longo, mas é bastante informação que eu tenho para passar para vocês. Eu sei que eu posso ajudar. Então, é isso aí. Vamos pro próximo deck. O próximo deck da minha lista é um deck que já dentro desse vídeo eu falei bastante o nome dele. É o Burn. Vocês perceberam o quanto eu falei desse deck? É porque realmente ele tá fazendo parte dos principais decks do formato, sim. Hoje ele tem um excelente matchup, como eu já citei, contra o Fênix. E não só quando ele é um deck bom e bem posicionado, ele sempre é um deck popular. Às vezes um deck, entre os decks tops do Modern, um deck, dá pra se dizer, barato, né? Tendo de cara ali talvez só a sua base de mana, de mais caro, né? Mas é um tipo de deck que o jogador às vezes montou há 3, 4 anos atrás e praticamente não precisou reinvestir. Então ele pode ter o seu deck guardadinho todo ano e no Grand Prix. Isso faz dele um deck muito popular. E calhou de os universos se alinharem, além dele ser um deck popular, ele é um deck realmente bem posicionado hoje. Ele é um deck que é bom contra o Weird Prison, é bom contra Fênix, e ele não é muito bom contra Dredd, mas ali do top do formato ali, ele tá sendo um bom deck contra quase todos. Então ele se posiciona, se coloca bem no formato hoje em dia. No último Grand Prix que teve em Calgary, ele foi, se eu não me engano, o terceiro deck mais jogado. Ele teve 9% do metagame. Cara, 9% pro Modern, né? Um formato onde tem 30, 40 decks jogáveis é muita coisa. Realmente o Burn, ele é muito popular. Se você tá em dúvida em ir com o seu bom e velho Burn, às vezes você não foi muito bem no ano passado e fala, não vou mais jogar esse GP não, o Burn sempre me abandona. Cara, pode ter certeza que talvez esse seja o ano do Burn, o ano que o Burn estava esperando. A lista bem padrão, os 4 Guides, 4 Love Spikes, 4 Bolts, 4 Monasteries, os 8 Burns dourados, né, o Boros Charms e a Lightning Helix, Searing Blaze e Eidolon. Algumas pessoas usam um pouco mais de Skullcrack, desde que entrou o Skewer the Critics aqui, ele meio que roubou os slots do Skullcrack, né? Eu tô gostando mais do Skewer the Critics, sim. Deixo mais os Skullcracks ali pro side, né? Quando forem necessários, o Skewer the Critics no main deck, ele pode ser mais versátil, né? Então, tem um slotzinho aí no main deck. E o sideboard do Burn, se engana quem acha que o Burn não tem boas opções de side, porque ele tem excelentes opções de side. Ele conta com a melhor remoção do formato no side, que é o Path to Exile. Conta com um dos rates mais importantes do formato, que é o Rest in Peace. Muito bom contra Dredd, contra Fênix, contra deck de cemitério, até contra o Cardonet Scales, que a gente estava falando há pouco. O Deflecting Palm, muito bom contra Grixis Death Shadow, contra Fênix também. Sim, contra Fênix. Mas a Fênix é 3-2, mas Fênix 3-2 você lida fácil, mas um Team the Ice 7/8 rapidinho na mesa não é tão simples, então é bom ter um Deflecting Palm para reverter isso. Você causa 7 de dano no seu oponente. Contra Death Shadow a mesma coisa, o Death Shadow ele vai tomar os danos ali, vai descer um Death Shadow 7-7, 8-8, pode dar problema para você, mas ele vai pensar 2 vezes sabendo que você pode ter Deflecting Palm no seu side, porque realmente a quantidade de dano que essa carta consegue causar chega a ser impressionante muitas vezes. A gente completa aqui os Skullcrack do main deck com mais alguns no side. Existem muitos life gains no formato, então você tem que ter um plano para ganhar deles. O Skullcrack é a melhor saída possível. E lembrando que o Skullcrack ele também não deixa o dano ser prevenido.
Ou seja, você consegue lidar às vezes com um Core Firewalker infernal ali que tá na mesa. Você ataca com um guidezinho, seu oponente bloqueia com o Firewalker, você joga o Skullcrack, o dano não pode ser prevenido, os dois morrem. O Lavamancer, que é o terror dos decks de bichinho, né? Contra alguns decks do formato funciona como um verdadeiro assassino, né? Mas ele também pode completar o dano. E a Cinder Vines, que foi uma das últimas adições ao deck, bem interessante mesmo. Muito boa contra a Fênix, muito boa contra a Weir, muito boa contra a Storm. Ela realmente, essa carta é impressionante o estrago que ela consegue causar no Modern. Eu tenho visto ela jogando cada vez mais e mais e mais, mas ela encontrou realmente a sua casa no Burn, porque o fato dela ir dando alguns pontos de dano quando o seu oponente faz spell já é relevante, mas além de tudo, quando você resolve que tem um artefato, um encantamento te atrapalhando do outro lado, você sacrifica e ainda deixa lá mais um daninho. Leyline of Sanctity, por exemplo, que é uma carta muito chata, Cinder Vines resolve. Muito boa Cinder Vines, excelente adição ao Burn. Burn que é aquele velho bom e Burn, mas que dessa vez ele não vai ser jogado apenas pelo acaso, assim, não vai ser jogado apenas porque é o deck que o cara tem, é o deck que o cara conseguiu para jogar. Não, Burn é um deck que realmente está bem posicionado no formato. Vamos ao próximo deck. O próximo deck que eu escolhi para vocês é o Amulet Titan. Esse é o 8º deck da minha lista, o último deck. Não deixei ele por último, não é porque ele seja o último, eu não fiz meio que numa ordem, não. Eu fui falando deck por deck. Então o Amulet Titan tá aí, é um deck muito, muito, muito forte. Eu gosto muito dessa lista que eu peguei do Canister, joga muito Magic Online, o nick dele é Canister, mas para quem conhece ele apenas na RL é o Peter Klogowski. Ele acabou de ficar em segundo lugar no Invitational do Arena, mas a especialidade dele mesmo é Modern. E ele é um mestre com esse deck aqui, e ele aconselha a jogar com essa lista aqui, da qual eu gostei bastante jogando com ela. Eu vejo muita gente usando explosivo fabricado main deck, algumas coisas bizarras assim que não fazem parte do clock, assim, do combo do deck, e acabam atrapalhando e atrasando. Não, o Canister resolveu ter uma abordagem completamente focada em acabar com o jogo no primeiro game, e aí sim, pós-side, você bagunça um pouquinho, você coloca aí os explosivos, coloca os Hornet Queen, o Starless Tracker. Esse é o tipo de carta que eu certamente não usaria no main deck. Porque esse deck é muito forte para combar no primeiro jogo. Então, se você coloca esse tipo de carta no main deck, você acaba às vezes perdendo algumas free wins. Eu já vi muita gente aí que tá precisando comprar uma cartinha para ganhar o jogo e comprar um explosivo fabricado. Isso não é legal. Comprar um Corsair. Então, foca no combo, que o combo ele é consistente sim, mas se você atrapalhar ele, perde consistência. Além do combo do Titã, de pegar os terrenos que dão ímpeto e os terrenos que dá Double Strike, esse deck também conta com o combo do Hive Mind. Por isso que você está usando aqui um pactozinho preto, um pactozinho azul, um pacto verde, porque se você faz um Hive Mind, você copia. Nem sempre o seu oponente vai poder pagar a mana, quer dizer, quase sempre ele não vai poder pagar, né? E vai perder o jogo. E o Hive Mind ele tem exatamente o mesmo custo do Titã, entra ali quase que no mesmo turno, né? Esse deck ele já quebrou o Modern uma vez, quando ele tinha a Summer Bloom, né, que foi banida exatamente por ser quebrada, mas o deck ele não ficou fraco, ele foi abandonado por muitos jogadores por muito tempo, mas aos poucos ele foi voltando, e hoje ele é um dos principais e melhores decks do formato sim. Quem gosta de um bom Primeval Titan pode jogar sim com seu bom e velho Valakut, mas essa opção aqui eu acho um pouco melhor. O sideboard do deck tem os seus Silver Bullets, né, para você pegar com o seu pacto verde, né, criaturas que são bastante atenção para o Camaleão Colosso, principalmente se você for enfrentar esse deck, ele é bem normal de cair na mesa, então se você tá aí de Grixis Death Shadow, por exemplo, e tem a oportunidade de anular um pacto verde, você pensa assim, o Titã não vai fazer muita coisa, deixa esse pacto resolver aí. Cuidado, pode cair um Camaleão Colosso e acabar com o jogo, bem difícil de ser removido da mesa, e ele rouba muitos jogos, porque esse deck consegue gerar muita mana, então facilmente ele consegue dobrar o poder dele, então bastante cuidado. Tem a Hornet Queen, que tá ali muito boa contra os decks agros, né? Starless Tracker, os Reclamation Sages, os famosos Silver Bullets, né? O Humanap Excavator. Aqui, remoção para você ter interação com o seu oponente. Cavern of Souls para você colocar contra decks de counter, para você ter o Titã não ser anulado. Ghost Quarter e Radiant Fountain são as suas Silver Bullets em forma de terreno, né? Lembrando que você tem Tolaria West para tutorar todos eles. Coalition Relic é a sua adição
contra decks que vem com Blood Moon. Explosivo fabricado, decks que enchem a mesa e, claro, já que você tem azul, por que não ter um counterzinho ali no sideboard contra coisas chatas? Bem, o Amuleto Titan, como eu já disse, ele é um deck muito bom, muito forte, mas ele é um deck que também não é o tipo de deck que dá pra pegar de véspera, galera. Se você for jogar esse deck, é bom você já estar treinando com ele. Ele é um deck bem complicado, ele tem umas interações complicadas com seus terrenos, tem uma certa matemática envolvida ali, tem algumas jogadas diferentes, por exemplo, eu vou citar algumas. Você manter o Bojuka Bog na mesa, por exemplo, é bom. Você tem um Sakura Tribe Scout, ou então às vezes você mantém ele na mesa e mantém uma Bounce Land na mão. Se você tiver Azusa, você... Bem, ele tem algumas interações complicadas. Você fazer o Bojuka Bog como instantânea é uma delas. Então, às vezes eu vejo bons jogadores fazendo esse tipo de jogada. Eu já vi perder o land drop, porque seu único drop era um Bojuka, por exemplo, e aí passar o turno e aí descer o Bojuka instantâneo, exilando o cemitério do oponente, fazendo tipo assim uma baita diferença na partida. Essa é apenas uma pequena observação, assim, mas ele tem várias interações complicadas. E é o deck que ele às vezes sofre muito hate, que não era exatamente para ele. Por exemplo, Blood Moon tá ali mais focada no Tron, mas atrapalha ele. Remoção de artefato tá mais focada em deck de artefato, mas se o seu oponente consegue destruir o seu amuleto, ele te atrapalha. Então, quando você tá nessas situações, vendendo Blood Moon, jogando sem amuleto, você precisa ser bem criativo com esse deck. Então, você precisa ter prática para você exercer isso. Então, não pega esse deck de véspera, não. Você tá ali, eu jogo de Valakut, jogo qualquer deck de Titã. Não é bem assim. Dê uma treinada se você está vendo o vídeo, por exemplo, hoje, na terça, e faltam aí ainda quarta, quinta e sexta para o GP. Se você tem tempo, dá tranquilo para treinar, joga umas 3, 4 ligas no Magic Online aí por dia até o GP, ou então chama um amigo aí para passar uma tarde aí jogando com você, ou 2. Dá para pegar, mas tem que treinar, tem que ter uma práticazinha com o deck sim, porque ele tem algumas pegadinhas complicadas. Bem, galera, vou chegando ao final do meu resumo, só relembrando, eu falei do Amulet Titan, falei do Burn, falei do Dread, falei do Grixis Death Shadow, falei do Four Color Prism, falei do Hardened Scales, falei do Humanos e falei do Dex Fênix. Essas são as minhas principais escolhas, assim, minhas 8 que eu enxergo hoje como 8 melhores escolhas e 8 apostas também para eu ver no topo do torneio, para eu ver o campeão lá levantando o troféu com um desses decks, é o que eu espero. Mas isso não significa necessariamente que o seu deck, que não está entre os 8, não possa ganhar, não possa ser um bom deck. O Modern é um formato que ele privilegia muito o jogador que treina, que pratica, que conhece o formato. Então, se você é um mestre com o seu deck, por exemplo, eu tenho jogado muito contra Tritão no Magic Online e tenho tido bastante dificuldade. Se você é um bom jogador de Tritão, tem o seu Tritão há um bom tempo, joga com ele, vai lá, como eu disse, não quer dizer que você não possa ganhar se você não estiver jogando com esses 8 decks. Mas são esses 8 decks que hoje eles são os 8 melhores decks, na minha opinião. São melhores posicionados, por isso que eu separei esses 8. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse resumão aí que eu fiz para vocês, para ajudar na escolha do GP. E é isso aí, galera. Vejo vocês no GP até o final de semana. Valeu!